Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Diário de um Dissidente. Esta feita nós queremos, do ponto de vista da religião, abordar um conceito sobre metamorfose cerebral da imagem humana, que é a palavra metanoia. Na língua portuguesa nós chamamos de arrependimento. Metanoia implica numa mudança de pensamento, de informação, de vida, de hábito, de ação, numa mudança radical, de tal forma que o ser humano que ia em determinada direção, ele agora faz um retorno. E do ponto de vista dos evangelhos, esse retorno significa voltar-se para o próprio Deus, do qual esse ser humano é a imagem e semelhança. Esse voltar-se para Deus é o mesmo que voltar ao seu centro, ao seu lugar de realização plena. Como diria Santo Agostinho, o homem só encontra a sua razão de ser quando está inserido dentro do próprio divino. Metanoia implica nessa mudança que passa pelo cérebro humano e ocorre essa metamorfose e ele volta a sua vida para o seu centro, que é a própria divindade. Uma observação que nós queremos fazer relacionado a esse conceito é que metanoia não está relacionado à ideia de um remorso que leva o ser humano a um estado de depressão, no qual ele fica cabisbaixo, inativo, chafundado na lama. Pelo contrário, a metanoia impulsiona o ser humano a voltar-se para o seu centro com alegria, com prazer, de forma radiante, porque ele encontrou a sua razão de ser. E a sua razão de ser é o próprio divino, é o próprio Deus. Não o Deus exterior, que nas religiões monoteístas, mais especificamente no cristianismo protestante e católico, que é chamado de Yahvé ou Jeová. Não é esse Deus, que na verdade não passa de uma criação da imagem humana, de pura e mera idolatria, mas o verdadeiro Deus que está dentro do ser humano, no qual ele é a própria imagem, a própria semelhança, o próprio veículo, o próprio templo, a própria morada desse Deus. É interessante que Jesus, o grande mestre, ensinou o seguinte, que o ser humano não deveria buscar mais a Deus em um templo, seja ele em Jerusalém ou seja ele em Samaria, mas que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, porque o ser humano só encontra Deus ou só vai encontrar Deus ao voltar-se para si mesmo, que é onde reside a verdadeira divindade, o verdadeiro Deus. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.